O silêncio era um luxo palpável naquele salão de café da manhã. Um véu sedoso que separava o hóspede de terno cinza, deliberadamente discreto, da realidade turbulenta que ele havia deixado para trás. Sentado à mesa mais afastada, perto de um enorme janelão que prometia uma vista espetacular das montanhas distantes, ele se permitia o anonimato de ser apenas mais um rosto, absorvendo a atmosfera rica, porém contida, do estabelecimento. A luz da manhã, filtrada por cortinas de um tecido pesado e cor de pérola, não era invasiva, mas sim reverente, iluminando o mármore polido do piso e revelando o padrão sutil e intricado do damasco que forrava as paredes. Era o tipo de lugar onde o tempo parecia desacelerar, curvando-se à etiqueta e à discrição. Ele levou a xícara de porcelana fina aos lábios, sentindo o calor exato do líquido, nem escaldante, nem morno, mas perfeitamente confortante. O aroma do café, encorpado e ligeiramente amadeirado, misturava-se ao cheiro adocicado de brioches recém-saídos do forno, criando um perfume que era por si só uma promessa de tranquilidade. Observava os movimentos dos poucos funcionários que serviam o salão. Eram passos silenciosos, coordenados, quase coreografados, onde bandejas de prata eram manejadas com a destreza de malabaristas experientes e o tilintar dos talheres era abafado, transformado em um murmúrio metálico distante que apenas reforçava a quietude. O homem, que na verdade era uma das mentes mais influentes e reservadas do mundo corporativo, usava óculos de aro simples e tinha a postura de alguém que esperava ser ignorado, o que, ironicamente, o tornava fascinante. Ele buscava ali não o luxo, mas a pausa, o resgate de uma simplicidade perdida. A pressão constante de tomar decisões que afetavam milhares de vidas havia deixado um rastro de exaustão, um vazio que nem todos os seus sucessos eram capazes de preencher. Ele olhou para a paisagem exterior, para as silhuetas azuis das montanhas que se perdiam na névoa da manhã, e sentiu uma pontada de nostalgia por um tempo em que seus problemas cabiam em um único caderno e não exigiam conselhos de centenas de advogados. A mesa em que estava era fria ao toque. O contraste entre o linho engomado do guardanapo e a aspereza do livro que ele havia trazido consigo, um volume antigo e gasto, sem capa, que falava de histórias simples de sobrevivência e bondade. Era através desses detalhes sensoriais, a textura do papel levemente amarelado, o som abafado de seu próprio suspiro, o eco visual das cores suaves do ambiente, que ele tentava se reconectar com algo autêntico. Ele fechou os olhos por um instante, e a memória veio como o cheiro de chuva caindo sobre a terra seca de sua infância, um cheiro que o dinheiro não podia comprar, nem recriar. A atenção do bilionário disfarçado foi sutilmente desviada pela aproximação de uma funcionária. Ela vinha em sua direção com uma garrafa térmica prateada, os pés quase flutuando sobre o mármore. O uniforme dela, de um preto impecável, parecia ligeiramente grande demais em seus ombros magros, e ela carregava a leveza de quem está acostumada a se mover sem fazer alarde, quase invisível. Ele notou de imediato a forma como ela segurava a alça da bandeja, os nós dos dedos ligeiramente brancos pela tensão, um sinal de que ela levava a sério até mesmo a tarefa mais rotineira. Ao se aproximar, o movimento de inclinar-se para servir o café era executado com uma precisão quase mecânica. Mas havia algo na maneira como ela manejava a porcelana, na delicadeza com que evitava fazer qualquer barulho, que chamou a atenção dele. Era uma timidez que beirava a invisibilidade, um desejo genuíno de não incomodar. Ele não conseguiu ver seu rosto completamente, apenas o perfil, emoldurado por fios de cabelo escuro que insistiam em escapar do coque apertado. A luz do sol, naquele momento, capturou a fina camada de poeira dourada que pairava sobre a mesa,
iluminando as pequenas cicatrizes ou marcas de trabalho em suas mãos. Mãos que pareciam mais velhas do que seu porte sugeria. Ele continuou observando, não com a curiosidade de um superior, mas com a perspectiva distanciada de um observador da vida, um colecionador de detalhes humanos. A maneira como ela piscava, um ritmo lento e metódico, a ligeira inclinação da cabeça ao perguntar se ele desejava algo mais. O tom de sua voz era baixo, melódico, mas carregava uma cadência de cansaço, a melodia suave de quem talvez tenha tido poucas horas de sono ou carregue preocupações pesadas demais para o seu tamanho. O bilionário refletiu sobre a ironia de sua própria situação. Ele possuía uma fortuna capaz de mover montanhas, mas invejava a simplicidade e a utilidade direta da vida dela, a beleza honesta de um dia de trabalho real. Ele se concentrou novamente no som ambiente. O sussurro de conversas em línguas estrangeiras na mesa vizinha, o leve arrastar de uma cadeira de veludo em outra extremidade do salão. E mais próximo, o som rítmico e constante de seu próprio coração, que parecia bater um pouco mais forte do que o habitual. A garçonete se afastou, voltando a flutuar silenciosamente sobre o piso de mármore. E, no entanto, algo permaneceu na atmosfera, uma reverberação. Não era apenas a timidez dela, nem a diligência. Era algo mais profundo, algo que a memória, esse labirinto traiçoeiro, estava tentando desesperadamente trazer à superfície. Era o jeito que ela equilibrava o peso do corpo sobre o pé esquerdo enquanto esperava que a chaleira terminasse de encher no buffet distante. Era a curva exata de sua nuca quando ela se dobrava levemente para limpar migalhas de uma mesa vazia. Cada detalhe, por mais mundano, parecia um fragmento de um mosaico que ele havia visto há muito tempo, um padrão de cores e formas que ele pensava ter esquecido. Ele voltou a tomar seu café, tentando dissipar a sensação incômoda de déjà vu, mas a imagem daquelas mãos, ligeiramente trêmulas e perfeitamente cuidadosas, persistia. Lembrou-se do cheiro de sabão de coco e da aspereza de um avental de algodão que sua própria mãe usava quando ele era criança. Lembrou-se da luz fraca da madrugada em um pequeno apartamento, onde o som da máquina de costura era o ritmo da esperança. Ele não estava vendo a garçonete, ele estava vendo a sombra de uma vida que ele havia vivido, ou pelo menos que havia tocado a sua. Uma vida de luta, onde a dignidade era o único luxo real. A reflexão se aprofundou. Ele pensou em como as pessoas são moldadas pelo trabalho que fazem, e como o serviço humilde exige uma força de caráter invisível, uma resiliência que os impérios corporativos muitas vezes ignoram. Ele sentiu o peso das suas próprias responsabilidades, os milhões que estavam parados em contas bancárias, e o quão pouco esse poder significava em comparação com a capacidade de acordar todos os dias e encontrar propósito na tarefa de servir o próximo. Ele desejou por um momento fugaz trocar toda a sua complexidade por aquela clareza de propósito, aquela dedicação. O sol subia um pouco mais, e os raios dourados agora atingiam as paredes do salão em um ângulo mais raso, revelando os detalhes da tapeçaria antiga, onde cores desbotadas de vermelho e dourado contavam histórias de gerações passadas. O ambiente era uma cápsula do tempo de conforto e estabilidade, mas para ele era também um espelho, refletindo a rapidez com que ele havia se distanciado de suas próprias raízes, de sua própria história de dificuldades. A garçonete passou por ele novamente, seus olhos brevemente encontrando os dele. Foi apenas um milissegundo, mas naqueles olhos, grandes e de um castanho profundo, havia uma seriedade que ia além do profissionalismo exigido. Havia uma familiaridade silenciosa, a melancolia compartilhada por aqueles que já viram o lado mais difícil da vida. Foi ali, naquele instante fugaz, que o véu da sua distração começou a rasgar e o reconhecimento, lento e doloroso,
começou a tomar forma. A forma como ela moveu o queixo, o pequeno gesto de ajustar a gola do uniforme. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. A onda de reconhecimento que o atingiu não era apenas uma memória resgatada, mas um tsunami de culpas e promessas quebradas, subitamente materializadas na forma de uma mulher que parecia carregar o peso de todos os anos que ele havia passado longe. O salão, que momentos antes parecia ser um refúgio de paz e luxo discreto, transformou-se em um palco claustrofóbico, onde o passado e o presente colidiam com violência silenciosa. Ele podia sentir o cheiro do verniz antigo da madeira, um aroma denso e adocicado, misturado ao cheiro metálico e frio da prata polida que ela carregava na bandeja. E essa mistura de opulência e trabalho duro era quase insuportável. Seus olhos se moveram rapidamente, absorvendo a maneira como os fios de cabelo soltos dela, que ele havia notado, insistiam em se enrolar de uma forma específica, exatamente como faziam quando ela era criança, e passava a mão pelo cabelo enquanto tentava decifrar um enigma complexo. O peso da sua jaqueta de tweed, que antes lhe dava uma sensação de disfarce bem-sucedido, agora parecia sufocá-lo. Ele percebeu a ironia cruel. Ele havia se esforçado tanto para apagar qualquer traço de sua origem humilde, que havia se tornado um estranho para a única pessoa que realmente compartilhava o código genético da sua luta. Ele observou o pequeno movimento dela ao inspirar, um leve arqueamento de seus ombros, e lembrou-se instantaneamente do ritmo da respiração dela quando eles dormiam juntos no chão frio da pequena sala alugada, tentando economizar o máximo de energia possível. A luz que entrava pelas janelas altas banhava a cena em um dourado pálido, destacando as partículas de poeira suspensas no ar, um vislumbre fugaz da eternidade que ele sentiu estar roubando naquele momento. Ele se concentrou na tapeçaria atrás dela novamente, forçando-se a contar os nós na trama desbotada, qualquer coisa para evitar a intensidade paralisante daquele olhar. As cores da tapeçaria, o vermelho profundo e o dourado oxidado, pareciam agora tingidas de arrependimento, contando não apenas a história de gerações passadas do hotel, mas a saga não contada da sua própria vida, uma história de ascensão marcada pela perda e pelo distanciamento. A maneira como ela segurava a bandeja, com a palma da mão ligeiramente esticada e o polegar firmemente posicionado na borda, era uma postura ensinada pela necessidade, pela precisão exigida, pelo serviço impecável. Ele se lembrou da última vez que havia visto aquelas mãos livres de tal dever, quando elas estavam cheias de terra, plantando sementes em um pequeno vaso rachado, na esperança ingênua de que a natureza lhes daria algo para comer. A cicatriz no nó do dedo indicador que ele havia identificado era a marca de um acidente bobo com um arame farpado, e a visão dela ali, intacta, era como um portal físico para um tempo que ele havia selado a 7 chaves. Um murmúrio de vozes abafadas vinha da mesa vizinha, falando sobre algo trivial e distante, talvez sobre o mercado de ações ou sobre destinos de férias. A superficialidade da conversa contrastava violentamente com a carga emocional que pesava sobre ele. Ele sentiu o tecido liso da toalha de mesa de linho sob seus dedos, uma textura que era o epítome do conforto, e pensou na aspereza do cobertor de lã que eles dividiam, um cobertor que cheirava a mofo e a esperança desesperada. O peso do silêncio entre eles, mesmo que ela ainda estivesse se movendo e ele apenas sentado, era maior do que qualquer barulho. Ele precisava de ar, mas mover-se parecia impossível. Seus músculos estavam tensos, uma estátua de arrependimento e surpresa. Ele observou o broche de pássaro novamente, percebendo que era o tipo de detalhe que só alguém que realmente a conhecia notaria. O broche não era caro. Era um ornamento simples,
mas seu significado era imensurável. Ele se lembrou da promessa que fizeram de que, um dia, eles voariam para longe, como pássaros, e nunca mais sentiriam a necessidade de olhar para trás. A seriedade em seu rosto era um espelho da sua própria. Ela não estava apenas servindo, ela estava sobrevivendo, e ele estava ali, com a capacidade de mudar radicalmente a vida dela com um aceno, mas paralisado pela hesitação e pelo medo de como essa revelação seria recebida. Ele se perguntou se para ela, o luxo que ele representava agora era apenas mais uma barreira, mais uma prova da distância intransponível entre eles. Ele era o cliente e ela, a serva. A hierarquia, imposta pelas circunstâncias, era um golpe mais duro do que qualquer separação geográfica. A tensão do seu corpo começou a se manifestar em um leve tremor nas mãos, e ele as escondeu sob a mesa. Ele podia ouvir o som suave dos seus próprios sapatos caros, roçando o tapete de lã espessa que cobria o chão. Um som abafado, que indicava a qualidade acústica do ambiente, projetado para isolar os hóspedes do mundo exterior e das preocupações. Mas ele não estava isolado. Ele estava exposto, nu em sua nova riqueza, confrontado pelo fantasma de sua pobreza. Ele observou o seu movimento final de aproximação, a maneira como ela se posicionou para checar se ele precisava de mais alguma coisa. Seus olhos castanhos, que haviam flutuado em torno de seu ombro por um tempo, agora se fixaram no bilhete amarelado que ele havia depositado no guardanapo. O papel era a âncora que os ligava ao passado. A fragilidade do papel, o desbotamento da tinta, contavam a passagem do tempo de forma mais eloquente do que qualquer relógio. Quando ela finalmente baixou a cabeça para olhar para o papel, ele pôde ver a linha tênue de cansaço sob seus olhos, as marcas sutis que o trabalho e a preocupação haviam deixado. Não era apenas o cansaço físico de ficar de pé o dia inteiro, mas o esgotamento da alma que se recusa a desistir. Ele viu a mudança em seu rosto. Não foi um grito, mas um silêncio total. O reconhecimento que veio com a leitura daquelas frases simples e infantis. O bilhete era a prova irrefutável de quem ele era antes de se tornar o que era agora. Era a promessa de que ele voltaria. E ele voltou, mas de uma forma que ela jamais poderia ter previsto. O pequeno tremor em seus lábios, enquanto ela lia, era a única manifestação física de seu choque. A bandeja em suas mãos, que ela segurava com tanta firmeza, oscilou por um instante, ameaçando desequilibrar a delicada xícara de porcelana. Ele estendeu uma mão para tocar a dela, um impulso automático de conforto e familiaridade que ele não podia conter. O toque foi um choque elétrico. Sua pele estava fria, apesar do calor do ambiente. A mão dela se encolheu ligeiramente, uma reação instintiva de recuo, mas ela não se afastou completamente. O contato era a confirmação final de que não era um sonho nem uma miragem. Eles estavam ali, separados e reunidos pelo destino caprichoso. O ar entre eles parecia vibrar com a memória de risadas compartilhadas, de medos sussurrados ao anoitecer e da força inabalável de um laço forjado na escassez. Ele podia ouvir o eco da própria voz, jovem e cheia de bravata, proferindo as palavras daquele bilhete sem saber o custo real da promessa. A luz dourada do final da tarde começou a se suavizar, transformando-se em tons de rosa e laranja que coloriam fracamente o interior do salão. A atmosfera de luxo parecia suspensa e irreal, como uma pintura a óleo que de repente perdeu seu foco. Ele notou a maneira como os dedos dela se curvaram sobre a borda do bilhete, protegendo-o como se fosse o último artefato de um passado que ela havia guardado zelosamente. A palavra frio no bilhete ressoou nele com uma intensidade particular. O frio não era apenas a temperatura, era a sensação de desamparo, de vulnerabilidade total ao mundo. Ele havia prometido que ela nunca mais sentiria o frio. E ali estava ela,
em um uniforme fino, servindo em um hotel luxuoso, ainda sujeita à frieza do anonimato e da labuta diária. Sua promessa havia falhado, não por sua falta de sucesso, mas pela sua ausência. Ele abriu a boca para falar novamente, mas as palavras pareciam presas, excessivamente grandes e inadequadas para a solenidade do momento. Ele queria pedir desculpas, queria explicar as longas e árduas estradas que o haviam levado até ali, mas tudo o que importava estava naquele pedaço de papel. O papel era a verdade, o resto era apenas a fachada. A garçonete finalmente levantou o olhar, e nos olhos castanhos profundos não havia mais a seriedade profissional, nem a melancolia disfarçada. Havia uma mistura complexa e devastadora de ressentimento, alívio e uma pergunta muda que pairava no ar. Por que agora? Ele percebeu que precisava agir, não falar. A ação, neste momento, deveria ser a continuação da promessa, o fechamento do círculo que ele havia aberto 20 anos antes. Ele precisava mostrar que o sucesso não o havia tornado cego para o que realmente importava, que a riqueza era apenas o meio e não o fim. O movimento dela ao segurar o bilhete mais perto do corpo era um sinal de posse, de que, apesar de tudo, aquela memória era dela. Ele sentiu uma pontada de esperança. Se ela ainda guardava o bilhete, talvez, apenas talvez, ela ainda guardasse uma parte da esperança que ele havia plantado. O som do piano, vindo de uma sala adjacente, começou a tocar uma melodia suave e antiga, quase um lamento, que parecia a trilha sonora perfeita para a epifania dolorosa que se desenrolava. Ele pegou uma caneta do bolso interno, uma caneta elegante, de metal polido, um contraste gritante com a pobreza do papel, e gentilmente empurrou o prato de café para o lado. Ele estava prestes a escrever algo, uma continuação, uma explicação, uma oferta, que fosse tão simples e direta quanto o bilhete original, mas que refletisse a nova realidade. O ar entre eles era carregado de possibilidades não ditas, de futuros que poderiam ter sido e do presente que era inegavelmente real. O hotel, com toda a sua grandiosidade silenciosa, esperava. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. O peso da caneta de metal polido em sua mão era reconfortante. Um contrapeso tátil à imensidão emocional que se desenrolava sobre a pequena mesa de mogno. A ponta fina pairava sobre a superfície amarelada do bilhete, um artefato do tempo que parecia, de alguma forma, mais importante do que qualquer documento legal ou contrato que ele havia assinado na última década. Ele podia sentir o cheiro fraco do papel antigo, um aroma que evocava bibliotecas empoeiradas e caixas de lembranças esquecidas no sótão, contrastando agudamente com o perfume moderno e discreto do ar-condicionado central do luxuoso estabelecimento. O som do piano continuava sua serenata de melancolia e esperança, as notas se espalhando como ondas sonoras que pareciam tocar diretamente nos recessos mais profundos de sua memória. Era uma peça complexa, com acordes menores que se resolviam em súbitas explosões de otimismo, um reflexo auditivo perfeito da jornada que ele havia percorrido desde o dia em que rabiscou aquelas poucas linhas iniciais. Ele observou, com uma precisão quase microscópica, a textura do papel, notando as minúsculas dobras e marcas que indicavam um número incontável de vezes que ele deve ter sido dobrado e desdobrado, guardado e reencontrado. Era um mapa de sua ausência, um diário silencioso da esperança que ela havia carregado. A luz da manhã, filtrada pelas cortinas pesadas de veludo que adornavam as janelas altas, criava um jogo de sombras e destaques sobre a mesa. O reflexo dourado da caneta dançava sobre a borda do prato de café, o qual ele havia gentilmente afastado para dar espaço àquele momento de epifania. Ele pensou na ironia do gesto.
20 anos atrás, ele havia escrito o bilhete com a única coisa que tinha à mão, um pedaço de papel de qualidade duvidosa. Agora, ele estava prestes a escrever a continuação com uma caneta que era, por si só, uma pequena obra de arte, um símbolo de tudo o que ele havia conquistado desde então. A garçonete, ainda ali, mantinha sua postura de quietude profissional, mas havia uma tensão sutil em seus ombros, um reconhecimento não verbal da importância daquele pedaço de papel em suas mãos. Ele notou o quão desgastado estava o canto superior direito do bilhete, onde a fibra se desfazia em um leve esfiapado, sugerindo que era o ponto onde os dedos dela mais frequentemente se apoiavam ao segurá-lo ou folheá-lo. Não era apenas um pedaço de papel, era um talismã. Ele respirou fundo, absorvendo o aroma complexo do ambiente. A riqueza do couro das poltronas, o toque terroso do carpete espesso, a nota residual e doce do café expresso. Cada detalhe sensorial parecia amplificado pela pressão do momento. Ele considerou cuidadosamente a primeira palavra. Deveria ser um pedido de desculpas pelo tempo perdido? Um reconhecimento imediato? Ele decidiu que a simplicidade original deveria ser mantida, mas com a profundidade que apenas a experiência e o tempo poderiam fornecer. Seus olhos percorreram a caligrafia juvenil ligeiramente inclinada para a direita, apressada e cheia de uma urgência que ele mal se lembrava de sentir. A tinta, um preto pálido, parecia quase transparente sob a luz do sol, contrastando com o azul escuro e saturado da tinta que esperava para fluir da ponta de sua caneta. O novo texto seria uma âncora, um ponto de contato firme entre o passado fugaz e o presente sólido. O pianista, em uma transição suave, passou para uma passagem mais lírica, quase murmurada, que acalmou a agitação em seu peito. A quietude na sala era tão profunda que ele podia quase ouvir o som de sua própria pulsação. O hotel, com sua opulência silenciosa, servia de palco perfeito para esta peça de teatro íntima, onde o drama residia inteiramente na hesitação de um homem e na esperança silenciosa de uma mulher. Ele observou as linhas mínimas e quase invisíveis que marcavam o verso do bilhete, indicando que ele havia sido usado talvez como marcador de página ou guardado dentro de uma carteira apertada. Era um bilhete que havia viajado, sobrevivido. A ponta da caneta moveu-se novamente, quase tocando o papel, mas ele se retraiu no último milissegundo. Ele precisava ter certeza de que as palavras que viriam a seguir seriam dignas da longevidade daquele pedaço de papel. Não era apenas sobre o que ele queria dizer, mas sobre o que ela precisava ouvir. Uma promessa cumprida, um reconhecimento tardio. A percepção de que, apesar de todos os seus sucessos, aquele gesto ingênuo e bondoso dela permanecia o ponto de inflexão mais significativo de sua vida. O peso da gratidão era esmagador. Ele finalmente permitiu que a caneta tocasse levemente a superfície. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. O primeiro traço de tinta, um mero ponto de pressão, expandiu-se ligeiramente nas fibras desgastadas do papel. Um contraste vívido entre a opulência do presente e a humildade do passado encapsulada naquele objeto. Ele segurou a respiração, a mão firme, mas o pulso interno martelando contra a mesa de trabalho polida. A caneta, um instrumento de peso e equilíbrio perfeitos, parecia desproporcionalmente poderosa para a delicadeza da tarefa. Ele podia sentir o aroma do papel envelhecido, uma fragrância fraca de poeira fina e, curiosamente, um resquício metálico que talvez viesse do bolso ou da carteira onde o bilhete havia residido por tanto tempo. Era um cheiro que evocava imediatamente a época de sua luta, um perfume agridoce de incerteza e esperança desesperada. A luz ambiente da suíte, cuidadosamente calibrada para uma tonalidade quente e repousante, iluminava o pergaminho amarelado de forma quase reverente.
Ele notou novamente a ligeira dobra vertical no centro do papel, uma marca de respeito por ter sido dobrado e guardado com cuidado, talvez como um amuleto. A caneta pairou por mais alguns instantes, o peso de toda a sua trajetória profissional concentrado na ponta de irídio. Ele precisava escrever algo que fosse mais do que um agradecimento, mas uma confissão. A arquitetura inteira de sua vida, o império que ele havia erguido, repousava sobre o alicerce daquela bondade não solicitada. Ele permitiu que o silêncio da noite o envolvesse completamente, o único som perceptível sendo o sutil funcionamento do sistema de ventilação, um sussurro constante de ar-condicionado que mantinha o ambiente em uma temperatura ideal. Ele fechou os olhos por um momento, convocando a imagem exata daquele dia. Não apenas o visual do lugar. As mesas laminadas com bordas gastas, o azulejo xadrez no chão que precisava de reparos, o cheiro pungente de café requentado misturado ao vapor de gordura que saía da cozinha. Mas a sensação de estar à beira do precipício financeiro e emocional, a rejeição fresca de uma dezena de investidores zunindo em seus ouvidos, a humilhação de ter que pedir a conta para um café que ele mal podia pagar. Aquele bilhete era um artefato. Ele lembrava-se do calor modesto da xícara de porcelana nas suas mãos naquele dia. Um conforto simples que havia precedido a descoberta daquele tesouro dobrado sob o pires. A caligrafia dela, simples e ligeiramente inclinada, parecia ter sido escrita com pressa, mas com uma intenção inabalável. O tempo havia desvanecido sutilmente as bordas da tinta original, mas a mensagem, embora simples, mantinha-se gravada em sua memória como se tivesse sido esculpida em pedra. Ele percebeu, com um arrepio, que não tinha a ver com a temperatura do quarto, que ele nunca havia perdido o bilhete em todas as suas mudanças de vida, em todas as transições de status e residência. Ele havia sobrevivido a ele. A caneta começou a se mover com hesitação deliberada, desenhando a primeira letra de uma saudação que precisava ser formal o suficiente para expressar o respeito que ele sentia por quem ela se tornou, mas íntima o suficiente para se conectar à vulnerabilidade que eles haviam compartilhado naquele instante fugaz. A tinta preta, rica e profunda, começou a sangrar minimamente nas fibras do papel antigo, criando um contraste dramático com a tinta azul desbotada da mensagem original dela. Ele estava marcando o presente sobre o passado, mas não apagando-o. Ele estava honrando-o. Ele fez uma pausa novamente, observando o brilho refletido da luz de mesa na superfície do cilindro metálico da caneta. O silêncio era tão denso que ele podia ouvir o ritmo lento e constante de sua própria respiração. A escrita exigia uma concentração total, uma pureza de intenção. Ele não podia permitir que as distrações da vida atual, a pressão das reuniões de acionistas, o gerenciamento de seu conglomerado, as complexidades da sua existência pública, invadissem aquele momento singular. Aquele era um momento de retorno, de circularidade, onde o homem de hoje se curvaria em profunda gratidão ao fantasma do homem que quase quebrou. Ele observou a vista através da janela, as luzes da cidade cintilando como estrelas terrestres, uma paisagem que ele havia conquistado em grande parte por causa daquela pequena e inesperada dose de ajuda. Ele se perguntou se ela alguma vez havia pensado naquele dia novamente. Se ela se lembrava do cliente taciturno e desgrenhado que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Ela não o ajudou esperando um retorno. Ela o ajudou porque era a coisa certa a fazer. E essa pureza de motivo era o que mais o intimidava agora, exigindo uma resposta que fosse igualmente desinteressada, embora carregada de uma gratidão exponencial. A ponta da caneta moveu-se com mais fluidez agora, desenhando os caracteres com um cuidado que ele dedicava apenas aos contratos de maior valor.
Ele estava construindo uma ponte de tinta e papel que ligaria a garçonete tímida do passado à mulher que ele esperava encontrar novamente. Era crucial que a mensagem transmitisse a magnitude do impacto daquele gesto. Não era sobre o dinheiro devolvido. Era sobre o tempo comprado, o espírito restaurado, a crença renovada de que a bondade ainda existia em um mundo que parecia frio e indiferente. A formação das letras, lenta e precisa, era um ritual de humildade e reconhecimento. O papel, apesar de sua fragilidade aparente, parecia suportar o peso da história que estava sendo escrita sobre ele. Ele podia sentir a textura áspera sob seus dedos, uma aspereza que contrastava com a maciez dos tecidos e a suavidade da madeira em seu ambiente atual. Era um lembrete físico de onde ele veio e da necessidade constante de manter os pés firmemente plantados na realidade. Ele sorriu levemente, um sorriso que não alcançou seus olhos cansados, mas que expressava uma profunda satisfação. A resposta estava tomando forma, letra por letra, uma tapeçaria de reconhecimento. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. A caneta de metal escovado, pesada e perfeitamente equilibrada em sua mão, deslizava sobre a superfície do papel. Não era uma ferramenta qualquer, mas sim um instrumento de precisão, cujo peso fornecia uma âncora física para seus pensamentos, impedindo-os de flutuarem para a esfera caótica da preocupação. A tinta, um azul noite profundo e melancólico, fluía sem hesitação, deixando um rastro rico e molhado que, por um instante fugaz, refletia a luz suave e dourada do abajur de mesa. Ele observava a forma como a ponta, feita de um metal dourado e flexível, reagia à pressão mínima, permitindo que a caligrafia mantivesse uma elegância que contrastava com a pressa e a ilegibilidade da vida moderna. Cada curva, cada haste ascendente do L, cada laço do G, era desenhado com uma reverência quase sagrada, como se ele estivesse esculpindo as palavras no próprio tempo, e não apenas as depositando no papel. O papel em si era de um creme opaco, com um toque leve de linho que se podia sentir sob a ponta dos dedos. Essa qualidade assegurava que a tinta não sangrasse ou borrasse, mantendo a mensagem límpida e profissional, mas profundamente pessoal. A folha repousava sobre a vasta escrivaninha de madeira escura, polida a um brilho profundo que capturava e dispersava os feixes de luz do quarto. A mesa era um continente de mogno, com bordas arredondadas e um cheiro tênue de cera de abelha e antiguidade, um aroma que evocava a seriedade dos estudos e a importância das decisões ponderadas. Em um canto, um pequeno copo de cristal, com facetas que refletiam prismas de luz, continha apenas água pura, fria o suficiente para oferecer um contraste agradável ao toque em seus lábios, caso ele precisasse de uma pausa. A organização da mesa era impecável, cada objeto posicionado com um senso de propósito, um reflexo da ordem mental que ele buscava restaurar em sua própria mente através daquele ato de escrita. O quarto era um santuário de silêncio. Fora das janelas duplas, o zumbido distante da cidade grande era abafado, transformado em um murmúrio quase oceânico, inofensivo e distante. O sistema de climatização trabalhava em um sussurro, mantendo a temperatura perfeitamente estável, sem correntes de ar frias ou o calor opressor que ele havia experimentado em ambientes menos controlados. Ele podia sentir o conforto das pantufas de veludo macio nos pés e o peso suave do roupão de algodão de fibra longa sobre os ombros. A luz, intencionalmente quente e dourada, emanava de luminárias estrategicamente posicionadas para evitar qualquer sombra dura ou angular, criando uma atmosfera de introspecção serena. O tapete, espesso e felpudo, absorvia qualquer som, criando uma bolha de paz quase absoluta. Ele respirou fundo, inalando o perfume discreto e limpo do ambiente, uma fragrância que remetia levemente a sândalo e limpeza cristalina.
Ele pausou, a caneta suspensa no ar, olhando para as palavras já escritas, seu ato de integridade. A memória daquele dia, daquele estabelecimento agitado, do barulho dos pratos e da pressa impessoal da rotina, voltava com uma clareza vívida. Ele podia quase sentir o cheiro de café forte, misturado com o vapor úmido de frituras pairando no ar. A moça, com seu uniforme simples e o cansaço visível nos olhos após horas de trabalho ininterrupto, mas com uma determinação inabalável, que a fazia parecer maior do que seu porte físico. O momento em que ela, sem qualquer hesitação ou busca por alarde, estendeu a pequena carteira, o montante impensável intacto, ignorando a tentação óbvia e poderosa. Não houve exigência por reconhecimento, apenas a simples e poderosíssima necessidade de fazer o que era correto, uma bússola moral que operava fora da lógica fria do mercado. Esse gesto, pequeno no palco do mundo, mas monumental em sua vida pessoal, ecoava não apenas como a recuperação de bens materiais, mas como a recuperação da fé, um valor inestimável que superava qualquer balanço financeiro. Ele voltou à escrita com renovada energia. A próxima frase exigia cuidado redobrado. Não foi apenas o valor material, mas o tempo que isso me comprou, o espírito restaurado, a prova de que a bondade resiste. Ele desenhou o in de não, uma letra forte, com uma base sólida, refletindo a fundação moral que aquele ato havia fornecido. O an, com seu tio delicado, parecia flutuar sobre a vogal, um acento de leveza em meio à seriedade da mensagem. Cada ponto final era um pequeno disco de tinta, uma pausa necessária para que o leitor, ela, absorvesse o peso da declaração. Ele estava ciente da necessidade de manter a formalidade, mas temperada com uma vulnerabilidade honesta, uma homenagem à pureza do coração dela. A mão dele se movia com a cadência de um maestro, regendo uma sinfonia silenciosa. O punho repousava suavemente sobre o bloco de couro acolchoado, que servia de base para a escrita. Um bloco de cor-tabaco, absorvendo o calor da pele e oferecendo uma superfície ligeiramente flexível, que tornava o processo menos fatigante. Ele podia ouvir o arrastar quase imperceptível da ponta de ouro sobre as fibras do papel, um som que para ele era mais alto do que qualquer ruído externo, pois representava a materialização de seu agradecimento mais profundo. Os vincos de tensão em sua testa se suavizavam à medida que as palavras certas se encaixavam, como peças de um quebra-cabeça complexo. A janela oferecia uma vista hipnotizante da paisagem urbana noturna, uma colcha de retalhos de luzes em movimento e arquitetura imponente que se estendia até onde a vista alcançava. Ele observou por um momento a linha do horizonte, lembrando-se de quantas vezes ele havia se sentido perdido naquele mar de concreto e vidro, mesmo no auge de seu sucesso profissional. A riqueza material havia se tornado, em certos momentos, um isolamento, uma barreira invisível entre ele e a genuinidade da interação humana. O gesto daquela moça, no entanto, havia perfurado essa barreira com a precisão de um raio laser. Ele era um homem que podia comprar quase tudo, mas que havia recebido algo que o dinheiro era intrinsecamente incapaz de tocar ou precificar. Ele retornou ao papel. A próxima parte era sobre o futuro, a esperança reacendida. Ele detalhou a sensação de leveza que sentiu após o retorno dos fundos. Não a leveza da riqueza restabelecida, mas a leveza moral, a confirmação de que sua percepção cética e por vezes cínica do mundo estava felizmente completamente equivocada. Ele descreveu o peso específico da gratidão, um peso agradável, diferente do peso esmagador da responsabilidade ou do fardo da preocupação. A tinta azul noite continuava a se depositar, transformando a superfície inerte em um testemunho indelével.
Ele usou adjetivos ponderados e verbos de ação suaves, construindo frases que eram longas e rítmicas, quase poéticas em sua estrutura complexa. Ele evitou a pressa, a urgência frenética que dominava sua vida diária. Ali, naquele momento, a única urgência era a de ser meticuloso, de garantir que cada nuance de sua admiração e respeito fosse capturada na página. Ele imaginou a expressão dela ao ler as linhas. Ela provavelmente leria rapidamente, talvez na pressa de um intervalo curto, sob a luz fluorescente de algum canto de descanso nos fundos do estabelecimento. Por isso, a caligrafia precisava ser impecavelmente clara e legível, mas o conteúdo deveria ser denso, exigindo uma releitura atenta. Ele queria que ela parasse, que ela sentisse o peso de cada palavra, que ela entendesse que aquele não era um bilhete casual de gorjeta, mas sim um marco, uma declaração de apreço que transcendia a mera transação financeira. O ambiente do quarto continuava a envolvê-lo em seu luxo silencioso. Ele notou o reflexo sutil de sua imagem no vidro polido da luminária de mesa. Um homem que parecia exausto pela jornada da vida, mas cujos olhos brilhavam com uma nova clareza. A ausência de ruído, a ausência de distrações tecnológicas, seu comunicador estava desligado e guardado em uma gaveta, permitia uma concentração que raramente alcançava nos conselhos de administração ou nas reuniões de alto nível. Era a quietude que permitia que a voz da gratidão fosse ouvida de forma amplificada. Ele descreveu o cheiro do couro do bloco de notas, um aroma profundo e terroso que se misturava ao cheiro levemente metálico da tinta fresca. Ele fez uma pausa para esticar os dedos, sentindo a rigidez dos músculos após a longa sessão de escrita. O conforto da cadeira, estofada em um tecido macio e texturizado de cor neutra, era um pequeno luxo que ele agora apreciava conscientemente, em contraste gritante com as cadeiras de plástico duro que ele recordava ter visto no estabelecimento simples onde a bondade havia florescido. Ele detalhou o processo de seleção da palavra perfeita para expressar a pureza da intenção dela. Não era apenas honesto ou íntegro. Era algo mais raro, algo que beirava o altruísmo quase ingênuo em sua simplicidade. Ele escreveu e apagou mentalmente várias opções antes de se decidir por uma frase que celebrava a raridade da sua alma em meio ao pragmatismo cortante do cotidiano. A formulação dessa frase exigiu uma atenção extra, fazendo com que a caneta pairasse por alguns segundos, marcando o ar com sua hesitação estudada. A cortina de tecido pesado, caída em dobras perfeitas, bloqueava a maior parte da luz da manhã que ameaçava surgir, mantendo a atmosfera íntima e focada. Um pequeno vaso de vidro sobre uma cômoda distante continha um único caule de uma flor de pétalas brancas, cuja fragilidade parecia um símbolo da delicadeza da esperança recém-encontrada. Ele pensou na sua própria jornada de vida, nas dificuldades iniciais, na escalada incessante que o levou ao topo da pirâmide. Havia momentos em que ele duvidava se o custo emocional daquela ascensão valia a pena. O ato de bondade não apenas o salvou de um problema logístico massivo, mas de maneira mais profunda, ofereceu uma revalidação de todo o esforço, provando que a humanidade, mesmo nas margens menos glamourosas da sociedade, ainda era abundantemente rica em valores essenciais. Ele continuou a preencher a página, garantindo que a densidade do texto fosse mantida. As letras eram pequenas, mas não apertadas, permitindo que o olho seguisse o fluxo natural da narrativa. Ele imaginou o bilhete como um mapa, onde cada frase era um ponto de referência para a magnitude de sua dívida moral. A tinta, ao secar, assumia um tom ligeiramente mais escuro, um azul quase marinho, fixando permanentemente a promessa implícita de que ele faria com que aquele gesto tivesse uma repercussão significativa na vida dela. Ele verificou o alinhamento das margens, a simetria dos parágrafos,
A precisão era vital para a sinceridade da mensagem. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. A simetria dos parágrafos não era apenas uma questão estética, mas uma manifestação externa da ordem restabelecida em sua mente. O caos logístico que ela havia dissipado, com um único e singelo gesto de empatia despretensiosa, exigia uma resposta igualmente estruturada e irrepreensível. Ele pousou a pena por um instante, apenas para reexaminar a caligrafia, percebendo que a primeira metade do bilhete possuía um ritmo ligeiramente mais frenético, um reflexo da urgência inicial da gratidão, enquanto a segunda parte, que estava sendo escrita agora, carregava uma ponderação mais calma, quase meditativa. Era ali que ele aprofundava a análise do valor intrínseco da ação dela, desvinculando-o de qualquer métrica monetária e elevando-o à esfera dos princípios humanos inegociáveis. A luz tênue que vinha da luminária de cabeceira, uma peça discreta com um abajur de tecido creme, projetava sombras alongadas na parede, mas focava-se implacavelmente sobre a folha de papel, criando um palco íntimo para aquela confissão escrita. O cheiro do papel de alta qualidade, um aroma sutil de celulose e algo levemente amadeirado, misturava-se ao perfume residual do café que ele havia tomado horas antes, criando uma cápsula sensorial de foco intenso. Ele podia ouvir, além da bolha de silêncio que havia criado, o ruído longínquo do sistema de ar-condicionado, um zumbido constante e baixo que era facilmente ignorado, mas que servia como um lembrete auditivo da vastidão do prédio ao seu redor. Seus olhos percorreram a linha que descrevia a magnitude do problema que ela havia evitado, a cascata de consequências negativas que se desdobraria a partir de um único erro de planejamento, e sentiu novamente o calor da humilhação que o havia acometido, rapidamente substituído pelo alívio que a ação dela proporcionou. A honestidade na descrição de sua própria vulnerabilidade era crucial. Era a única forma de conferir peso real à promessa que viria a seguir. A caneta, um instrumento de escrita que ele valorizava pela precisão do traço e pelo peso equilibrado na mão, continuava sua jornada pela página. O som suave do contato da ponta de feltro com a fibra do papel era um ritmo constante, quase hipnótico. Ele evitava apressar o processo, sabendo que cada detalhe, cada adjetivo escolhido com cuidado, contribuía para a autenticidade inquestionável da mensagem. Ele descreveu o ambiente onde a interação havia ocorrido, a luz da manhã filtrada pelas persianas, o barulho discreto do talheres na cozinha adjacente, os uniformes simples, mas impecáveis que a equipe vestia. Esses fragmentos de memória não eram meros detalhes pitorescos. Eles serviam para ancorar a experiência em uma realidade tangível, provando que sua gratidão não era um conceito abstrato, mas uma resposta direta a um evento profundamente pessoal. Ele começou um novo parágrafo, dedicando-o inteiramente à reflexão sobre a diferença entre o valor percebido e o valor real. O mundo dele era regido por planilhas e avaliações de risco, onde tudo tinha um preço e uma transação. A atitude dela, no entanto, desafiava essa lógica fria. Era um presente dado sem expectativa de retorno, um ato que existia fora do mercado. Ele usou metáforas cuidadosas para expressar esse paradoxo. Comparou a atitude dela a um farol em uma tempestade inesperada, a uma âncora jogada em águas agitadas, a um fio de ouro puro em meio a uma montanha de minério bruto. A escrita fluía com uma intensidade que ele reservava apenas para as negociações mais complexas ou para a elaboração de discursos que mudariam o curso de grandes organizações. No entanto, aquele bilhete, endereçado a uma pessoa que talvez nunca soubesse a identidade completa do remetente, parecia infinitamente mais importante. Seu olhar subiu brevemente para o teto, examinando a moldura de gesso que circulava o quarto.
Era um padrão clássico, elegante e discreto, que não tirava o foco do essencial. Ele esticou os dedos, sentindo o leve cansaço acumulado nas articulações da mão que segurava a caneta, mas imediatamente retomou a escrita. Faltavam apenas algumas linhas para que o espaço na folha fosse preenchido com a densidade que ele desejava. Ele dedicou este trecho final à explicitação do que faria a seguir, não como uma recompensa, mas como uma amplificação daquele ato de bondade. A promessa era vaga o suficiente para proteger sua identidade, mas concreta o bastante para transmitir a seriedade de sua intenção. Ele garantiria que o futuro dela fosse significativamente alterado para melhor, uma reação em cadeia iniciada por sua própria virtude. Ele leu o texto em voz baixa, um murmúrio quase inaudível, verificando a cadência das frases. Era essencial que o tom fosse de admiração e respeito, desprovido de qualquer condescendência. A folha estava agora quase completamente coberta por sua caligrafia azul marinho, a tinta seca, fixando as palavras com permanência. O peso da folha em suas mãos parecia ter aumentado, carregado pela gravidade das emoções investidas. Ele dedicou um tempo extra para desenhar a sua assinatura, garantindo que fosse reconhecível, mas desacompanhada de qualquer título ou qualificação que pudesse revelar a extensão de sua influência. A conclusão do texto era uma reiteração da sua dívida, um laço moral que ele se recusava a desfazer até que tivesse cumprido sua parte. O papel estava quente sob a pressão de sua mão, refletindo a energia concentrada daquele momento de escrita. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. O homem deslizou a ponta dos dedos sobre a superfície do papel, sentindo a leve aspereza da fibra virgem sob a pressão mínima. A tinta azul marinho, quase preta sob a luz tênue e direcional do abajur de cabeceira, parecia ter absorvido a própria umidade do ar, tornando-se uma parte intrínseca da folha. Não havia borrões ou hesitações, apenas a fluidez calma de uma intenção cristalizada. Ele notou a forma como o T, inicial de uma palavra crucial, se estendia um pouco mais do que o usual, um traço inconsciente que refletia a intensidade de sua concentração naquele momento particular da escrita. Ele aspirou profundamente e o ar da suíte parecia carregado com um leve aroma de papel antigo e o perfume subtil de lavanda, talvez resquício do tratamento da roupa de cama, um contraste estranho com a gravidade de sua tarefa. Ele virou a folha cuidadosamente, examinando o verso em busca de qualquer transparência indevida. O papel era de uma qualidade superior, denso o suficiente para que a caligrafia na frente fosse apenas uma sombra esmaecida e fantasmagórica no reverso. Esse detalhe era importante. A mensagem deveria ser contida. Um universo completo em um único lado, sem a distração de caracteres atravessando o limite físico da página. Seus olhos percorreram a última linha novamente, onde a promessa de um futuro suporte estava codificada em palavras que pareciam inócuas para um leitor casual, mas que eram um juramento solene para ele. Era uma promessa de que a semente de bondade, plantada no campo da indiferença, seria cultivada até florescer plenamente. A sombra da sua mão, projetada na parede pelo abajur, parecia gigantesca, um guardião silencioso da importância daquele pedaço de papel. Ele sentiu a temperatura do quarto ligeiramente elevada pelo calor do seu foco mental. Um microclima de decisão pairando sobre a mesa. Uma memória sensorial invadiu-o com a força de uma onda de calor. A luz suave e cansada do café, a hora tardia, o zumbido quase inaudível do sistema de ventilação e o clique metálico do talher que ela acidentalmente deixou cair e recolheu com uma rapidez constrangida, mas sem jamais perder a compostura. Não era o serviço em si que o havia tocado, mas a resiliência silenciosa em seus olhos,
A maneira como ela tratava o seu pequeno e despretensioso pedido com a mesma dignidade que dedicaria a uma refeição suntuosa. Ela havia visto o homem, não o disfarce, o cansaço, não a carteira. A visão mental dela, curvada levemente, oferecendo a xícara com uma estabilidade impressionante, apesar do tremor de exaustão que ele podia perceber em seus pulsos, era o quadro que ele precisava preservar. Ele levou o papel à testa por um instante, fechando os olhos. Sentiu o calor da sua própria pele transferir-se para a celulose fria. A nota era mais do que um agradecimento. Era um espelho. Refletia o que ele havia se tornado ao longo dos anos. Isolado, cético, quase invisível por escolha. E o que ele poderia ser novamente, lembrando-se de que a interação humana honesta ainda existia. A folha parecia agora uma relíquia, o ponto de convergência de duas vidas que, sob circunstâncias normais, jamais se tocariam. A precisão da sua caligrafia, geralmente reservada para documentos de alta importância financeira, estava ali, dedicada a uma simples folha de papel de hotel, elevando-a ao status de contrato moral. A rigidez do papel sob seus dedos dava-lhe uma sensação de permanência, um contraponto à volatilidade do mundo exterior. Ele abriu os olhos e colocou a folha sobre a mesa de madeira polida. O contraste entre o branco do papel e o mogno escuro da superfície criava um foco de atenção intenso. A madeira fria parecia puxar a temperatura do papel para baixo. Ele hesitou, percebendo que a assinatura, embora discreta, ainda precisava de um toque final de anonimato funcional. Ele não podia simplesmente assinar o seu nome de batismo. Isso seria um farol. Ele optou por uma inicial estilizada, seguida por um sobrenome genérico, comum o suficiente para se perder na multidão, mas traçado com a familiaridade de sua mão para que, se e quando a verdade fosse revelada, não houvesse dúvidas sobre a autenticidade do seu compromisso. O traço final de sua assinatura era forte, um ponto de ancoragem para toda a mensagem. Ele ponderou a questão do envelope. O envelope de hotel seria muito formal, muito oficial. Isso poderia gerar alarme ou suspeita. A simplicidade era a chave. Ele buscou na gaveta da escrivaninha uma pequena folha em branco, dessas usadas para pequenos recados internos, e dobrou-a em uma forma simples, criando uma espécie de capa protetora. O bilhete deveria ser encontrado, não entregue. Ele dobrou a folha de papel maior em 3 partes iguais, vincando as dobras com a leveza necessária para que o papel não se rompesse, mas com a firmeza suficiente para manter a forma até ser aberto. O ato de dobrar era quase ritualístico, um gesto de respeito pela confidencialidade da mensagem. As bordas do papel se alinhavam perfeitamente, criando um retângulo limpo e promissor. Ao tocar as bordas do papel dobrado, ele sentiu a textura das microfibras do algodão e da madeira entrelaçadas. A lembrança de que aquele objeto, outrora inerte, estava agora saturado de potencial. Ele recordou o cheiro da maresia que vinha da janela do seu quarto, um cheiro que ele normalmente ignorava, mas que naquele momento lhe trazia uma sensação de vastidão, de que este pequeno ato tinha consequências que se estenderiam muito além das paredes daquele hotel. Era uma sensação de retorno ao propósito, um alinhamento restaurado. O vento lá fora murmurava suavemente, um contraste com o silêncio concentrado do interior. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando o reflexo distorcido de seu rosto no vidro escuro. Seus olhos, que haviam testemunhado negociações que alteravam o panorama econômico global, agora estavam fixos em um pedaço de papel dobrado. A ironia não lhe escapava. O poder real não estava nas transações de grande escala, mas nos pequenos atos de reconhecimento mútuo. Ele se permitiu um momento de profunda introspecção, revivendo mentalmente a cena que motivou tudo.
a expressão de cansaço da jovem, a maneira como ela se esforçava para manter a compostura, a humildade de seu serviço. Ele se lembrava do leve suor em sua testa, do movimento de seu cabelo que insistia em cair sobre seus olhos, e como ela o afastava com um gesto rápido e quase invisível. E, crucialmente, ele se lembrava daquela pequena nota manuscrita que ela havia deixado ao lado de seu café, sem saber que ele a leria, uma anotação pessoal que revelava uma luta silenciosa, mas cheia de esperança. O bilhete que ela havia inadvertidamente deixado para si mesma, um lembrete para sorrir, pois amanhã a audição para a bolsa de estudos se aproxima, havia sido o catalisador. Aquela pequena frase, capturada por seus olhos de águia em um momento de descuido dela, havia humanizado toda a interação. Ele não estava respondendo a um serviço, mas a um sonho. O texto que ele havia escrito agora em sua folha era, em parte, sobre esse sonho. Um reconhecimento silencioso de que ele havia bisbilhotado, de forma não intencional, a sua ambição, e que agora ele se sentia compelido a agir como uma alavanca para que essa ambição se concretizasse. A responsabilidade que sentia não era um peso, mas uma libertação. Ele voltou à escrivaninha. O bilhete dobrado jazia sob o foco da luz. Ele pegou uma caneta diferente, uma simples esferográfica preta, contrastando com a luxuosa tinteiro que usou para a carta principal, e escreveu na capa protetora que improvisou, apenas uma palavra: esperança. Era o resumo de toda a sua intenção, um farol de luz para a alma que estava prestes a ler o conteúdo. Ele não podia arriscar que o bilhete fosse descartado como lixo ou publicidade. A palavra esperança, escrita em um tipo de letra simples e direto, era a garantia de que ali havia algo pessoal e vital. A cor preta da esferográfica contrastava intencionalmente com o azul marinho da carta, um sinal visual para demarcar a urgência do conteúdo interno. Ele repousou o objeto, que agora parecia ter o peso de uma pequena pedra de toque, o ponto de partida para uma nova trajetória. Ele podia ouvir o som distante do tráfego, abafado pela qualidade da construção do edifício, mas sentia que o silêncio daquela sala era, na verdade, a amplificação da sua própria consciência. Cada linha que ele havia traçado estava carregada de uma promessa que ele jamais quebraria. Ele havia detalhado não apenas a gratidão, mas o plano para uma fundação de apoio que operaria sob o máximo sigilo, garantindo que o seu ato de retribuição fosse sustentável e desprovido de qualquer publicidade indesejada. Ele havia especificado a criação de um fundo fiduciário gerido por terceiros, garantindo que o auxílio fosse perene e não sujeito aos caprichos de sua própria agenda empresarial. As cláusulas de confidencialidade estavam implícitas no tom e na estrutura da carta, uma garantia de que a dignidade da receptora seria preservada acima de tudo. A nota era longa, meticulosamente elaborada para dissipar qualquer medo de um golpe ou de uma brincadeira cruel. Ele havia citado detalhes da interação que só ele e ela poderiam saber, provando a autenticidade de sua observação e, portanto, a seriedade de seu compromisso. Ele havia mencionado a cor do avental dela, o pequeno broche que ela usava no uniforme, um pequeno símbolo de um animal marinho, discretamente preso perto do colarinho, e a forma como ela corrigia a postura ao servir as bebidas, um sinal de que, apesar da exaustão, ela levava o seu trabalho a sério. Esses pequenos detalhes eram os selos de autenticidade, a prova irrefutável de que ele a tinha visto de verdade, em sua totalidade, não apenas como uma figura de serviço. Ele havia memorizado o leve tremor em sua voz, quando ela se desculpou por uma pequena demora, um tremor que ele sabia ser resultado do esgotamento. E ele fez questão de mencionar em seu texto o quanto valorizava o esforço dela em manter a cortesia. Ele ficou ali, parado sobre a mesa, observando a mensagem dobrada.
Não havia mais nada a acrescentar, nenhuma vírgula a remover, nenhum adjetivo a substituir. O texto era cru e honesto em sua admiração, uma confissão de que a sua visão de mundo, endurecida por anos de negociações impiedosas, havia sido subitamente amolecida por um ato despretensioso de bondade humana. Ele sentiu uma leve pressão no peito, não de ansiedade, mas de uma satisfação profunda, a satisfação de quem está prestes a corrigir um desequilíbrio moral no universo pessoal. Ele havia investido uma parte significativa de sua energia emocional naquele pedaço de papel, e agora ele estava pronto para liberá-lo para cumprir o seu propósito. A folha, agora dobrada e marcada com a palavra esperança, era um emissário silencioso de uma transformação que estava prestes a se desdobrar. O silêncio da madrugada abraçava o quarto, e ele sentia que cada batida do seu coração ecoava a responsabilidade que acabara de assumir. Um compromisso que era, para ele, mais valioso do que qualquer contrato multimilionário. Ele considerou o tempo que levou para redigir a carta, quase 2 horas de deliberação cuidadosa, garantindo que cada palavra carregasse o peso exato de sua intenção, sem jamais soar paternalista ou excessivamente grandiosa. O papel jazia ali, um farol de retidão em meio à opulência silenciosa do quarto de hotel. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. O brilho sutil e amarelado do abajur de cabeceira banhava a superfície da mesa de madeira escura com um calor convidativo, realçando os veios profundos e polidos da mobília. Era uma luz íntima, deliberadamente projetada para não perturbar a quietude da noite, mas que, paradoxalmente, parecia intensificar o peso do objeto que repousava em seu centro. Aquele pedaço de papel, agora um receptáculo de intenções puras, emitia uma aura quase palpável de significado. A qualidade da folha era espessa, um papel de carta que retinha a tinta com uma dignidade silenciosa, e sua textura ligeiramente rugosa prometia durabilidade, como se devesse resistir à passagem do tempo e à turbulência emocional que viria. O vinco central, feito com precisão geométrica, não era apenas um meio de diminuir o volume do objeto, mas sim uma linha divisória entre o passado de observação e o futuro de intervenção. Ele esticou a mão, os dedos acostumados a segurar canetas tinteiro de peso considerável e documentos de valor inestimável, e tocou levemente a superfície da carta. Sentiu o frescor do papel, uma temperatura ligeiramente abaixo da ambiente e a leve aspereza do material sob a ponta do polegar. A palavra esperança, escrita com uma caligrafia firme e deliberada na parte externa, parecia vibrar silenciosamente sob a pressão mínima. Ele havia escolhido aquela palavra não como um desejo ingênuo, mas como uma declaração de propósito, um lembrete de que toda a ação de retificação deve ser orientada por uma crença fundamental na capacidade de crescimento e melhoria do espírito humano. Não era caridade o que ele oferecia, era a restauração de um equilíbrio perturbado que ele sentia a obrigação moral de ajustar. O cheiro do quarto era uma sinfonia de luxo discreto. O aroma limpo e ligeiramente floral dos lençóis de algodão egípcio, misturado com a fragrância sutil e amadeirada de um difusor que ele mal notava durante o dia. Esse conjunto olfativo criava uma bolha de serenidade, um contraste agudo com o barulho e a pressa do mundo exterior que ele havia deixado para trás. Do lado de fora da janela de vidro quádruplo, a cidade dormia, mas não em silêncio absoluto. Havia um zumbido constante, um murmúrio grave e onipresente da vida urbana, que nunca cessa completamente, mesmo nas horas mais escuras. Ele conseguia distinguir, muito ocasionalmente, o ruído distante de um veículo, o som abafado de uma sirene, ruídos que serviam apenas para sublinhar a quietude protetora e quase irreal de sua suíte.
Seus pensamentos voltaram para o processo de escrita. A dificuldade não havia sido o conteúdo financeiro. Isso era trivial para ele, mas sim encontrar o tom vocal correto. Ele havia rasgado pelo menos 3 rascunhos anteriores. O primeiro soava muito como um memorando corporativo, frio e impessoal. O segundo, excessivamente emotivo, corria o risco de ser interpretado como condescendente. O texto final era uma obra de arte da comunicação, despojado de jargão, focado na observação sincera e na oferta de uma alavancagem, de forma que a dignidade da receptora fosse totalmente preservada. Ele havia imaginado o momento em que ela leria, e a emoção que ele esperava evocar não era surpresa chocada, mas sim uma sensação profunda e libertadora de que o universo finalmente havia notado o seu esforço e a sua integridade. Ele se levantou lentamente, sentindo o peso da responsabilidade assentar-se nos ombros, não como um fardo, mas como um manto de propósito. A luz da lua, fraca mas persistente, atravessava a fresta das cortinas opacas, desenhando uma linha prateada no tapete espesso e macio. Ele podia sentir a textura do tapete sob os pés descalços. A sensação de lã fina, um conforto que contrastava com a dureza de certas realidades que a maioria das pessoas enfrentava diariamente. Essa discrepância sensorial o impelia ainda mais a agir. Seu privilégio não era apenas uma permissão para viver bem, mas uma ordem para intervir onde a balança da justiça social havia pendido de forma injusta. Olhou para o relógio digital na mesa de cabeceira. As horas se arrastavam na escuridão pré-auroral. Ele tinha um plano, meticulosamente elaborado para garantir que a entrega fosse discreta e que o emissário, ele mesmo, permanecesse invisível, pelo menos por enquanto. A beleza do plano residia na sua simplicidade e na sua eficácia silenciosa. O poder da carta não estava no valor intrínseco do papel, mas na promessa que ele carregava. A promessa de oportunidade irrestrita, baseada no mérito. Era um voto de confiança no caráter humano. Ele repassou mentalmente os detalhes da observação que o haviam levado àquele ponto. Lembrou-se da precisão exaustiva com que ela organizava os talheres, do sorriso quase invisível de gratidão ao receber uma pequena gorjeta extra, e da quietude quase dolorosa com que ela se movia, como se quisesse ocupar o mínimo de espaço possível no mundo. Cada um desses pequenos atos de humildade e diligência havia sido um tijolo na construção da sua certeza moral. Ele não estava apostando em um negócio, estava investindo em uma alma, e essa era a forma de investimento mais gratificante que ele conhecia. O quarto, com seus painéis de madeira escura e obras de arte discretas, parecia agora menos um refúgio de luxo e mais um quartel-general estratégico para uma operação de bondade. Ele respirou fundo, absorvendo o ar filtrado e climatizado. Era quase a hora. A cidade começaria a se agitar em breve, mas ele estaria à frente do movimento, o seu ato de retidão já em curso antes que o sol sequer tocasse o horizonte. A expectativa criava uma tensão agradável no peito, uma mistura de nervosismo e exaltação que ele raramente experimentava desde que havia dominado o mundo dos negócios. Esta era uma emoção diferente, mais pura, desprovida de risco financeiro, mas carregada de risco ético, o risco de fazer a coisa certa da maneira errada, algo que ele havia se esforçado ao máximo para evitar. Ele pegou a carta, sentindo o peso leve, mas monumental do seu conteúdo. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. O peso da carta era quase nulo, mas a sua importância, na balança moral que ele havia reintroduzido em sua vida, superava o valor de qualquer título de propriedade ou ativo líquido que ele possuía. Ele girou o papel entre o polegar e o indicador, sentindo a aspereza deliberada da textura de linho prensado, escolhida não por ostentação,
mas pela dignidade que ela conferia à mensagem. Era um papel que prometia ser guardado, um documento que resistiria ao tempo e não um recibo descartável. A tinta escura, aplicada com precisão por uma pena fina, contrastava fortemente com o tom marfim suave, e ele podia quase reviver o momento em que cada palavra havia sido meticulosamente escolhida, lapidada para remover qualquer traço de paternalismo ou de superioridade financeira. O objetivo não era dar esmolas, mas reconhecer e honrar um esforço que o mundo dos negócios, na sua frieza habitual, ignorava. O silêncio do quarto era profundo, quase opressivo, quebrado apenas pelo leve suspiro do sistema de ventilação, um som branco e constante que havia se tornado o pano de fundo de sua existência isolada. Ele se aproximou da grande janela panorâmica. Lá fora, o céu ainda retinha o azul marinho profundo da noite, mas uma linha tênue de cinza-pérola já se infiltrava no horizonte leste, anunciando a chegada inevitável da luz. Essa transição lenta e majestosa o acalmava, refletindo a paciência que ele havia tido que cultivar para executar este plano com perfeição discreta. Não era uma questão de velocidade, mas de precisão psicológica. Ele se lembrou de uma reunião antiga, de anos atrás, onde ele havia esperado por horas num saguão gelado, sendo ignorado por secretários e assistentes, sentindo na pele a invisibilidade do ninguém. A garçonete, com sua postura de quietude inabalável e a dedicação aos pequenos detalhes do serviço, havia acendido essa memória. Ele a vira limpar um copo esquecido com a mesma atenção que ele dedicava à revisão de um contrato multimilionário. Essa simetria de esforço, independentemente da recompensa, era o que o havia tocado. O quarto de hotel era um santuário temporário, um bunker de pensamentos puros. A mesa de trabalho, feita de nogueira escura e lustrosa, estava surpreendentemente vazia, desprovida da parafernália tecnológica habitual. Sem telas brilhantes, sem pilhas de documentos, apenas um bloco de notas simples e uma caneta. Ele queria que este ato fosse desvinculado do seu modus operandi corporativo. Queria que fosse orgânico, humano, o ar filtrado e climatizado, que mantinha uma temperatura perfeitamente constante e um aroma sutil de sândalo, parecia quase um luxo imerecido em contraste com a realidade úmida e vibrante que se preparava para acordar lá embaixo. Ele podia visualizar, em sua mente, a cozinha do café, os cheiros de café forte e pão fresco, a correria silenciosa da equipe de serviço, preparando-se para o primeiro turno. Essa visualização era tão vívida que ele podia sentir um leve cheiro de torrada, embora soubesse que era apenas a sua imaginação, alimentada pela antecipação. Ele vestia um roupão de felpo macio, de um tom cinza-pombo, que ele considerava a antítese do seu terno de fibra de lã, sob medida que o definia publicamente. Estar despojado do uniforme de poder era essencial para este exercício. Ele precisava sentir-se, pelo menos por algumas horas, não como o magnata, mas como o observador, o espectador privilegiado da vida que pulsa. A tensão no seu peito não diminuía, era o oposto, crescia, mas não como a ansiedade destrutiva de um mercado em queda, mas como a energia concentrada de uma mola prestes a ser liberada. Ele ponderou pela 100ª vez se havia calculado mal o impacto emocional da sua intervenção, e se a generosidade, por mais bem intencionada, fosse interpretada como invasão, e se ela se sentisse exposta ou humilhada. Essa preocupação era o cerne do risco ético. Ele havia se dedicado a estudar a psicologia da doação, sabendo que a forma era tão crucial quanto o conteúdo. A carta, por isso, não mencionava valores, mas falava de oportunidades, de tempo, de reconhecimento de sacrifício. Era uma porta aberta para um futuro diferente, oferecida com a mais profunda discrição.
Ele se moveu pelo tapete espesso e silencioso, passando pelo minibar elegante e fechado, e parou diante de uma gravura abstrata na parede. As linhas suaves e as cores terra da obra pareciam absorver a luz fraca. Ele usou a imagem como um ponto focal, forçando-se a respirar devagar e profundamente, harmonizando seu ritmo cardíaco com a lentidão do amanhecer. Ele havia aprendido que o controle de um império não residia na velocidade das decisões, mas na calma intrínseca em face do caos. E embora este fosse um ato de extrema calma, ele carregava uma intensidade emocional muito maior do que qualquer aquisição corporativa. O relógio digital, estrategicamente posicionado para ser discreto, indicava que faltavam apenas alguns minutos para a hora H. Os primeiros raios de sol começariam a tocar os picos dos edifícios mais altos da cidade em breve, mas no nível da rua, a escuridão ainda reinava. Era o momento perfeito para a sua operação. O anonimato era garantido pela penumbra e pela rotina. Ele pegou a chave de acesso fria e metálica na palma da mão e sentiu o peso do roupão cair levemente ao seu redor. A quietude era uma armadura, e a discrição, o seu único aliado. Ele deu um último olhar para o quarto, a sua fortaleza temporária de intenções puras, antes de se dirigir à porta, o envelope discreto, firmemente em seu poder. Cada passo era deliberado, cada músculo tenso, não pela pressa, mas pela solenidade do momento que se aproximava. Ele estava prestes a sair do seu mundo de cifras e entrar brevemente no mundo das almas. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. A descida pela escada de serviço foi silenciosa, com o piso de concreto absorvendo o som de seus chinelos. Ele evitava os corredores principais, seguindo o leve cheiro de café fresco e a brisa fria que vinha da área de carregamento. O andar térreo, ainda que preparasse o frenesi do dia, era um reino de sombras e murmúrios, perfeito para a discrição que ele precisava. Chegou à entrada da cozinha pouco antes da transição da equipe da noite para a manhã. A luz fraca e amarelada do serviço iluminava a área de pré-preparação. Lá estava ela. Não era o uniforme austero que a distinguia, mas a maneira como ela se movia, com uma dignidade silenciosa e uma eficiência que contrastava com a sua aparência visivelmente cansada. Ela organizava uma pilha de guardanapos de linho sobre uma mesa de aço inoxidável. A curva da sua nuca e o perfil de seu rosto pálido eram inconfundíveis, mesmo após mais de uma década. Ele a tinha conhecido quando era apenas um jovem sem rumo, lutando para pagar a conta de um café, e ela havia oferecido mais do que apenas a bebida. Ela havia oferecido um momento de encorajamento sincero, um pequeno ato de bondade que para ele, na época, valeu mais do que qualquer investimento futuro. Ele esperou que um colega de trabalho se afastasse para a despensa e avançou rapidamente. Com o roupão servindo como um manto de anonimato, ele se aproximou da mesa. Com licença, lhe sussurrou, a voz modificada para soar grave e neutra, como a de qualquer hóspede matinal. Ele colocou o envelope branco e discreto sobre a borda da mesa e empurrou-o levemente em sua direção. O papel era grosso e sem remetente. Ela se virou, os olhos verdes, sempre alertas, se arregalando ligeiramente com a surpresa por um hóspede estar ali naquele horário. "É para você", ele disse, mantendo o olhar firme, mas gentil. "Por favor, leia quando estiver sozinha." Ele não esperou por uma resposta ou um agradecimento. A missão estava cumprida. Ele se virou e desapareceu rapidamente na penumbra do corredor de serviço, voltando pelo mesmo caminho silencioso pelo qual havia chegado. A garçonete, atônita, olhou para o envelope e depois para o ponto onde o homem havia desaparecido. Ela sentiu o peso do papel timbrado dentro do envelope. A curiosidade e uma ponta de receio a fizeram apressar-se para o pequeno vestiário, onde ela estava sozinha. Com as mãos tremendo, ela abriu o envelope. Não eram notas,
mas documentos legais impressos em papel de alta qualidade, detalhando uma transação corporativa complexa. Anexada aos documentos estava uma nota manuscrita com uma caligrafia elegante e assertiva. Ela começou a ler, e o mundo ao seu redor parou. A gentileza que você me mostrou há muito tempo, quando eu precisei de um café e de uma palavra de encorajamento no início da minha jornada, nunca foi esquecida. Eu estava falido e desesperado, e você viu apenas um ser humano. O ativo que sua família lutou tanto para manter, o centro comunitário que estava hipotecado e prestes a ser liquidado por dívidas, estava no radar da minha empresa. A aquisição que executei na madrugada de hoje não foi para o lucro, foi para a memória e para saldar uma dívida de humanidade. Anexos estão os documentos que transferem a propriedade total do centro de volta para você e para a administração comunitária, sem ônus ou dívidas remanescentes. O valor verdadeiro reside na dedicação e no coração, não nos dígitos de uma planilha. Você não serve apenas mesas, você serve esperança. Que a sua comunidade prospere. Assinado: um velho devedor. As lágrimas escorreram pelo seu rosto, pingando sobre o papel. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um alívio avassalador e uma gratidão que atravessava o tempo. O pesadelo de anos, o medo de ver o pilar de sua vizinhança desmoronar, havia acabado por causa de um pequeno, esquecido ato de empatia. No seu quarto de cobertura, o homem das cifras observava os primeiros raios de sol pintarem o horizonte de ouro. Ele não sentia o peso do império que controlava, mas sim a leveza de ter restaurado a justiça onde a burocracia havia falhado. O conflito estava resolvido. Ele provou a si mesmo que, mesmo no topo do mundo corporativo, a maior aquisição é a paz da consciência. Ele havia fechado um ciclo de gratidão, honrando a conexão mais pura que existe entre as almas. É uma lembrança poderosa de que as maiores fortunas que construímos não são as que acumulamos, mas as que usamos para erguer os outros. E se histórias como essa tocam o seu coração e te inspiram a acreditar na bondade inesperada que move o mundo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para mais narrativas que celebram o melhor da humanidade.